Olá, tudo bem? Professor Anderson de História da Escola Estadual Capitão Esperidião. É, Vou estar fazendo esse vídeo aula aqui. É um vídeo mais em homenagem mesmo aos 300 anos de Minas Gerais aí, que serão completados aí, estão sendo comemorados em todo o estado. Liberdade antes que tardia. 300 anos de Minas Gerais. E aí, vamos então nos inteirar aqui por dentro da história, né? Fazer um pequeno resgate aqui da história de Minas Gerais. Muito breve, tendo como principal base de fonte a própria PEC 300 anos que foi colocada à disposição pelo governo do estado. Tá? É, a descoberta de Minas Gerais, né, a colonização, ela começa pelos bandeirantes. Esses bandeirantes que caçavam índios no interior do Brasil para poder capturá-los e vendê-los como escravos, acabaram encontrando o primeiro vestígio de ouro, onde hoje é Minas Gerais, né? Que é o tal do ouro de aluvião que foi encontrado no Riacho, inclusive. E aí, a partir dessa descoberta dos bandeirantes, começa a exploração do ouro em Minas Gerais. Tem o conflito entre os bandeirantes e a coroa na época, né, tal da Guerra dos Emboabas, e por aí vai. Começa-se digamos, com uma povoação, né, do estado, que hoje é o estado, na época ele não era. Né? Ciclo da mineração e o povoamento do estado. Minas Gerais e o ciclo do ouro no Brasil, eles se misturam, são histórias que se misturam, né? O próprio nome do estado já diz, né, Minas Gerais, porque nessa época, quando começa o ciclo da mineração, era conhecido o estado como a região das Minas Gerais, por isso que ficou Minas Gerais. E o ciclo da mineração, o ciclo do ouro, se falava ciclo do ouro, hoje fala mais ciclo da mineração, ele é diretamente responsável pelo povoamento do estado, porque começa no Brasil dessa época a tal da corrida do ouro, né? Então lógico, pelo período, pelo momento histórico, ele acaba se tornando economicamente muito importante para o Brasil colônia daquela época e, como eu disse, traz um grande fluxo migratório para o estado, né? Para o que hoje é o estado. A região é povoada então no século XVII, né? Finalzinho do século XVII, devido ao encontro desse ouro no córrego, no ouro de aluvião que eu falei anteriormente. O povoamento de Vila Rica, 8 de julho de 1711, como está dizendo aqui no slide, né? E onde se projetou um dos grandes artistas brasileiros e mineiros, né? O Aleijadinho. A Vila Rica, então, se torna capital, né, de Minas Gerais e tem uma grande importância cultural. Depois recebeu o nome de Ouro Preto, né, e foi capital do estado até 1897, quando essa foi transferida para Belo Horizonte. Esse aqui temos algumas imagens, algumas informações aqui sobre a Rota do Ouro, né, que são as cidades históricas de Minas Gerais, e lá na PET até atrás sobre a arquitetura, que eu não tive como colocar no vídeo, porque eu não posso também fazer um vídeo muito longo. Mas tem algumas cidades muito importantes, eu coloquei em algumas imagens aqui dessa arquitetura barroca que é tão importante para a cultura e para a história do estado. Como, por exemplo, Mariana. Né? Aqui Ouro Preto, que a gente acabou de falar, mudou o nome era Vila Rica e se tornou Ouro Preto. Também uma das mais famosas fora do estado de Minas Gerais é Ouro Preto. Se ouve muito falar de Ouro Preto, para mim que sou fora do estado, é muito famosa fora, né, daqui. Sabará, Diamantina, e Diamantina tem uma história particular dela, porque era o distrito de Diamantina. Diamantina, o nome remete a diamante, foi encontrado muito diamante, e a coroa na época isolou esse distrito, que colocou como nome Distrito de Diamantina, e não podia entrar ninguém sem autorização da coroa, então foi feito um isolamento local naquela época, né, descoberta dos diamantes, como está dizendo aqui até, se você pausar o vídeo aí para você observar e ler, você vai ver ali, está falando na descrição. Tiradentes é em homenagem ao Tiradentes, né, ao mártir da Confidência Mineira, figura também importante, muito conhecida do estado. São João del Rei, o del Rei remete ao rei, né, propriamente falando do rei, significa que pertencia ao rei. Né.
Então, só para enfatizar, se torna então importante centro econômico para a coroa e passa a ter muita população também, desde escravos até as pessoas que tentavam, aventureiros mesmo, estrangeiros que tentavam, eram atraídos para essa riqueza que foi criada muito repentinamente no estado, tá? Inclusive alguns artistas circularam por aqui, enfim. E toda essa riqueza, essa arrecadação de impostos vai trazer alguns atritos, como por exemplo a Inconfidência Mineira. Confidência Mineira, inclusive a bandeira do estado é a herança da Inconfidência Mineira. Foi um movimento contra a coroa, inclusive principalmente, são vários os desmandos que a coroa pratica no estado, mas principalmente a cobrança do quinto, que tinha uma meta que precisava ser atingida, e quando não atingia, acontecia a cobrança através da força, que ficou conhecido como derrama, né? Se cobravam da vila quando não se atingia a meta. E isso causa uma grande ebulição social no estado. E aí, então, se organiza esse movimento da Inconfidência Mineira, que não chegou a entrar em ação, porque foi denunciada. O nome do denunciante eu não vou nem citar, até porque tem que ser rápido o vídeo, mas eles acabam sendo denunciados, e aí o movimento é desbaratado antes mesmo de conseguir entrar em ação, tá? Ainda no campo das discussões das ideias. Todo documento que se tem, que se sabe sobre a Inconfidência vem dos julgamentos, né? Até as ideias ainda não tinham uma ideia centralizada, ideias muito desencontradas ainda, estava ainda no período de conspiração mesmo, de debate. Mas quem assume, inclusive no julgamento, nesses documentos tem, quem assume a liderança em certo ponto do processo é o Tiradentes, que era o alferes, né, que nas horas vagas fazia o trabalho de dentista, e ele acaba acaba assumindo a liderança aí do movimento e acaba se tornando o grande mártir desse movimento e um mártir também da luta da liberdade, da independência do Brasil, quando ele é condenado como forma de dar o exemplo, né, do que acontecia contra quem cometia crimes contra a coroa, e a Inconfidência era um crime contra a coroa, acaba sendo usado como exemplo, né, e condenado à morte por forca, depois esquartejado por ordem da coroa. Mas ele acaba se tornando um grande mártir, um grande símbolo aí da luta pela liberdade no Brasil, e é um grande nome aí da história de Minas Gerais. Agricultura. A Minas Gerais também desenvolve um desenvolvimento importante no setor da agricultura, como por exemplo a cana-de-açúcar e o café. O café se torna um grande produto da parte sul do estado, quando esse produto se torna um grande produto de exportação da República Brasileira. Tá? É introduzido então no século XIX. São Paulo é introduzido primeiro, depois em Minas Gerais. Minas Gerais, durante o período da República Velha, foi inclusive era o segundo maior produtor de café do Brasil, atrás apenas de São Paulo. A cana-de-açúcar, hoje em dia, ela é utilizada para produzir o álcool, né, o etanol, e as cachaças, né, mineiras, que são tão famosas aí. A fabricação da cachaça mineira é famosa no Brasil inteiro também, acho que até no exterior, bem conhecida. Aí, para quem gosta, né. Bovinocultura, né, ou pecuária de leite, tá? Bovinocultura na PET, eu sempre utilizei o termo pecuária. Segundo a própria PET, 35% do PIB agropecuário de Minas Gerais vem do leite, né? Então, até na República Velha, o tal pacto do café com leite, fica muito claro que a produção de leite é tão importante e Minas é tão famosa pela produção de leite quando se faz o pacto com São Paulo, conhecido pelo café, do pacto café com leite durante a República Velha, que, né, teve no Brasil durante aí 30 anos, né, de 1898 até 1930. Gastronomia, né, muito ligado ao leite, né, que é essa produção de leite que tem no estado, então acaba que é muito ligado. E também a herança colonial.
Tem ali, por exemplo, os bolos, broas, né? E o pão de queijo, famoso pão de queijo, famoso no Brasil inteiro. Além do café, que combina muito bem com pão de queijo, inclusive, né? Queijo, enfim, doces. Aí o queijo Minas, também famoso, né? Fora do estado, quem é de fora, queijo Minas, né? Pão de queijo, ah, tá indo pra onde? Tô indo pra Minas. Ah, vai comer pão de queijo, né? Torresmo. Será que isso é limão ou é laranja? Parecendo laranja. Goiabada, né? Goiabada com queijo, famosa também em todo o Brasil, que está aparecendo na imagem. E os doces, são os doces de compota, né? Doce de leite, goiabada, doce de abóbora com coco. E o pé de moleque, né? Pé de moleque, que é um doce feito de amendoim, né? Que é a herança também do colonial, um doce muito antigo. Aí que é muito famoso no estado. E a ambrosia. Esse aqui é um poema do Carlos Drummond de Andrade, muito bonito, por sinal. Não vou ler para não ficar muito longo, mas se você tiver interesse, realmente ele é muito bonito. Se você tiver interesse em ler, eu acho assim um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. O Carlos Drummond de Andrade, que é de Itabira, que é mineiro, de Minas Gerais. Eu resolvi, não tá na PET, pelo menos eu não vi, mas eu resolvi fazer essa homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, tão importante para a literatura brasileira, tá? E aqui fica então meus parabéns e obrigado ao Estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, se você estiver assistindo, eu sou de fora. E eu queria então não só parabenizar, como agradecer o Estado, que tão bem me recebeu aí nesses 3 anos que eu estou vivendo aqui, 3 anos e pouco. E eu que vim do Paraná. Fica então esse muito obrigado ao Estado e à sua gente, tá? Ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais.